Vai, Felipe, diga aí, Professor, Felipe, boa boa noite. noite. Pô, um prazer estar falando com você. Assim como o André mencionou, você é uma referência para a gente na nossa adolescência, Obrigado. assistindo os jogos no Sport TV. Eu queria primeiro te parabenizar pela sua coluna, né, do Diário do Nordeste. Excelentes artigos, fica aqui a Obrigado. recomendação para todo mundo. E eu queria falar sobre o artigo que você postou, que foi publicado no final de janeiro, falando sobre a questão da vida, né, de um desportista. Eu até quero abrir aspas aqui para sua fala, nem vou me atrever a resumi-la, que você falou uma parte que eu achei muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, professor. É o seguinte: o esporte tem o papel de trabalhar em prol de uma sociedade justa e combater as discrepâncias entre o povo. É um instrumento de formação para a maior das equipes, a humanidade. Eu achei isso aqui espetacular, professor. Parabéns pelos artigos. Obrigado. E uma honra estar falando com você aqui nesse nosso programa, que a gente sempre menciona aqui, que a gente tem aulas. Eu queria que você pudesse pegar esse trecho que eu mencionei e debater com a gente aqui um pouquinho A sobre essa questão da humanidade, humanidade. a humanidade hoje chega quase aos 8 bilhões de habitantes. E nós formamos uma equipe. É um time que habita o planeta Terra. Né? E esse planeta está sendo destruído porque a população que era de poucos milhões de pessoas quando eu nasci, há 70 anos atrás, hoje tem 8 bilhões. Não tinha nem 1 bilhão em 1952. Então, a gente teve muito pouco cuidado com preservar a nossa casa. E isso, basicamente, vem da educação, que em muitos locais, você vê o Brasil, 100 milhões de brasileiros vivem sem saneamento básico. E 100 milhões vivem, 100 milhões não, mas 50 milhões vivem nababescamente. Isso não é uma equipe, que é onde um tem privilégio e o outro tem escassez. Então, o que a gente pensa? Que quando você propicia a prática do esporte para toda a população, como é o Canadá, eu sempre falo, sempre olho o site do Canadá e procuro ver as notícias do Esporte do Canadá. Eu tenho uma mãe de 98 anos, ela vai fazer 98, quebrou a costela agora, está me deixando muito preocupado, porque ela faz, até hoje, ela vai na piscina fazer a batidinha de perna dela, porque isso está no site do Canadá, é ginástica para pessoas com 98 anos, aproveitem a água. E quando para o recém-nascido, quando você mexa as perninhas dele, jogue ele no mar ou na banheira e deixe que ele vai flutuar sozinho. Só que não flutua, tem vezes que afunda. Mas são situações que o esporte nos ensina e que, se a gente abrir essa ferramenta conjuntamente com a educação, nós com certeza teríamos um time muito melhor. Não teria um Putin. Coitado do Putin, chamei ele de bode expiatório agora. Nem sei das minúcias que o levaram a fazer o que ele está fazendo, essa barbaridade. Né? E toda a história da Ucrânia que a gente conheceu quando eu estive lá, aquela barbaridade de ter muitos nazistas e tal. E eu sei que todas essas diferenças, elas acabam quando a gente olha um para o outro aqui. Somos 7 aqui. O 7 tem 2 olhos, o 7 tem um nariz, o 7 tem uma boca, o 7 tem 2 orelhas, o 7 gosta de esporte e os 7 podem se ajudar. Imagina se 7 bilhões se ajudam. Se a África não é um país jogado para fora porque é da raça negra e que a gente não tenha dificuldade de aceitar o amarelo porque tem o olho puxado e que não tenham restrições na Europa em relação a quem mora abaixo da linha do Equador. Todas essas bobagens, esses preconceitos, mas isso aí, com o esporte, quebra. Porque eu acompanhei, eu dei aula para milhões de pessoas. Eu não sei se chega a milhões, mas milhares de alunos eu tive na minha mão de maternal, jardim da infância, primário, ensino fundamental, terceiro grau, clubes, entidades
militares, eu dei aula para militares, sou aposentado, professor da Marinha aposentado, dei aula para gerações e gerações de marinheiros. Hoje tem vários almirantes que foram meus alunos e que dizem para mim, textualizam isso, falam isso com todas as letras. As aulas mais importantes que nós tivemos no nosso tempo de colégio e escola naval foram as aulas de basquete. Era o momento que a gente estava na quadra jogando basquete. Isso é que nos ensinou mais para a nossa vida. Olha que eles estudam muito, esses oficiais de marinha, exército e aeronáutica. Mas essa frase eu tentei te colocar, que se todos nós jogássemos juntos, se preocupássemos, nos preocupássemos uns com os outros, mas não há isso. A gente deixa muitas vezes o egoísmo tomar conta da gente, o orgulho, eu sei demais. E as melhores pessoas, as mais inteligentes, os caras mais bacanas e interessantes que eu conheci na minha vida, seja no cinema, Cacá Diegues, meu irmão, gente, Roberto Marinho, muita gente que eu conheci importante, Ginóbili, Emanuel Ginóbili, que a gente estava falando, são pessoas extremamente simples e que deram muito mais para o seu país e para a sua população do que pegaram, do que retiraram. O que veio de compensação financeira foi super válido, é mais do que meritório, é meritocracia, é a questão do mérito. Mas que esses caras, acima da média, assim, pessoas que têm sucesso por conta de uma inteligência fora do comum, têm essa elevação espiritual, eles jogam da maneira como eu gostaria que todos jogassem aí, quando eu formulei essa frase. Eduardo Oliveira, meu amigo, sempre muito educado, sempre esperando todo mundo falar. Esse né?